queridos irmãos, seja bem-vindo ao projeto ES 3.0, em que nós fazemos o estudo sistemático da lição da Escola Sabatina da Igreja do Fonseca. Se você quer receber os vídeos e se você está gostando dos vídeos, eu ia pedir para você clicar no sininho e curtir esse vídeo, para que você possa sempre receber notificações dos vídeos. E eu começo a lição de hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro. Eu começo com um versículo que nós temos nos recomendado memorizar. Diz assim, ó, Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o ser humano, ou o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, porque ela é o centro da nossa vida como cristãos, né? Ela também, a gente vai estudar na lição de hoje, que ela aponta para um profeta, que na verdade é o nosso Salvador, né? Jesus. Diz assim, ó, um profeta semelhante a você. E ao longo de toda a Bíblia, e principalmente ao longo de Deuteronômio, a Bíblia vem mostrando através de Moisés, Deus mostrou a Moisés e Moisés fala ao seu povo. Mas o próprio Moisés, a gente vem nessa lição dessa semana, né, que vem falando de como o Deuteronômio ele é mostrado no Novo Testamento também, né? E aqui você tem uma passagem interessante que eu quero ler com vocês. Deuteronômio 18, de 15 a 19. Diz assim, ó, o Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que desejastes do Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: não ouvirei novamente a voz do Senhor teu Deus, nem verei este grande fogo outra vez, para que não morra. E o Senhor me disse: eles bem falaram aquilo que disseram, e levantarei para eles um profeta dentre seus irmãos como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que, quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, e que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, será se o assunto não se cumprir, nem acontecer, esse assunto que o Senhor não falou, mas o profeta não falou presunçosamente, não temerás. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus, né, Moisés está falando, ó, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, que falou diretamente com Deus e deu a mensagem de advertência para o povo. E esse profeta, ele falará das coisas que Deus quer que vocês ouçam. E como que nós saberemos? Porque as coisas que ele falar vão se cumprir. Na verdade, essa passagem ela está se referindo ao próprio Jesus, que foi alguém dentre o povo de Israel, né? Ele nasceu, foi filho dos descendentes de Abraão, né? E vem Jesus e ele fala, né? E a gente vê todo o Novo Testamento mostrando, né, Cristo. E aqui tem uma pergunta, o que Moisés disse, né? Aí eu respondo a vocês, que Deus chamou um profeta dentre o povo. O texto foi uma analogia ao próprio Jesus, que passou a ser o nosso intercessor, né? Na época do Antigo Testamento, do Deuteronômio, Moisés era o intercessor entre o povo e Deus. Eles não podiam ter acesso direto a Deus, senão eles morreriam, né? E Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus, a ponto de Deus falar com ele e ele não morrer. E depois Deus envia a Cristo para ser o nosso intercessor, né? O próprio Deus, né? O próprio Filho de Deus. E aí, irmãos, a lição ela vem falando exatamente sobre isso. E aí ela pede para a gente ler Atos 3:22. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Está falando sobre Jesus. Aqui já após a morte e ressurreição de Jesus. Já Pedro falando em Atos, né? E ainda pede para a gente ler Atos 7:37. Olha o que diz. Isso aqui é Estevão falando, né? Estevão, antes de ser apedrejado, ele fala, ó, falando de Jesus, diz assim, ó,
Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos, a ele ouvireis. E ali, Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? E ele, nesse ponto, ele está falando ali para o povo judeu. É só para a gente entender o contexto dessas passagens. Primeiro, em Deuteronômio, Deus fala através de Moisés: Olha, eu vou levantar um profeta que falará depois de Moisés. Ele vai falar para vocês têm que ouvi-lo. Aí Deus levanta Jesus, Deus envia o próprio Filho e o povo não dá ouvidos e crucificam a Jesus. Depois ele envia os seus discípulos e Estevão foi um deles que menciona Deuteronômio e fala disso, né, de um profeta que era o próprio Jesus. Ele está falando, ele está ilustrando, né? Olha, esse profeta que vocês leram a vida inteira em Deuteronômio é Jesus a quem vocês crucificaram. E mesmo assim, eles achavam que Estevão estava blasfemando. E por isso, por esse motivo e esses outros motivos, Estevão foi apedrejado pela incredulidade dos próprios judeus. Então, a lição de hoje, como a lição dessa semana, né? Olha o que a acusação que eles fizeram, que os judeus fizeram contra Estevão, que ele falava blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, é porque eles não estavam, o próprio Jesus falou, né? Estudai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se a gente estudar Deuteronômio, se a gente estudar a Bíblia toda, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente vai ver que toda ela é centrada em Cristo Jesus. A primeira menção a Jesus Cristo está no Gênesis, quando houve o primeiro pecado e Deus fez a promessa: eu enviarei um que vai pisar na cabeça da serpente. E o povo não acreditou e não acredita até hoje, né? Então, o meu apelo para você: acredite na palavra de Deus, que é a arma mais poderosa que a gente tem hoje. Que Deus te abençoe grandemente.